O Vermais está de volta aqui na tela da NDTV Record até as 3h20. A gente segue juntinho por aqui e fiquei sabendo que você que está me olhando, não participou do WhatsApp ainda. Que história é essa? Bora participar, pega o seu celular aí. Você que está assistindo o nosso Vermais nessa segunda-feira, começando a semana com muita informação por aqui, pega o celular, se não tem o nosso WhatsApp, anota o nosso WhatsApp, 479-8884-6107. Anota e participa da nossa pergunta do dia. Estou perguntando para você, qual comida mais diferente que você já experimentou até hoje? Teve a matéria da pizza de ouro, teve gente que falou que comeu açaí com mandioca, com farinha de mandioca. O Felipe Bambas contou para mim, comeu doce de leite feito com leite de ovelha, bem diferente, né? E você também vai participando e me conta, manda foto, fez o que final de semana? Passeou, ficou em casa com a família? Manda mensagem pra gente. E agora é hora do quadro Fala, Doutor. Estou muito bem acompanhado aqui no estúdio hoje para a gente falar de um tema super importante, que é a rinite. Estou aqui com o Dr. Marcos Teodoro, pneumologista. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Esse assunto, eu falei agora há pouco, que muitas pessoas têm rinite, né? E aí, para a gente iniciar o nosso papo, vamos dar uma geral, assim? Quais são os sintomas principais da rinite, doutor? Muito obrigado pelo convite. A rinite ela é uma condição que afeta principalmente o nariz, mas ela pode ter repercussão em outras regiões. A gente sempre fala que muitos pacientes com rinite, eles podem desenvolver sinusite, eles podem ter um agravamento da asma, mas os sintomas propriamente ditos, eles vão ser congestão nasal, então uma sensação de que o nariz está entupido. A gente pode ter secreção, então pode ter um corrimento para frente do nariz ou um corrimento que corre para trás. E isso vai gerar tosse crônica. Certo. A gente pode ter espirros e às vezes esses espirros eles vêm em salvas, eles vêm um espirro atrás do outro, um espirro atrás do outro. E isso se manifestando de uma forma eventualmente duradoura, então mais do que 4 semanas, e recorrente. Então isso vai acontecer geralmente em algumas épocas do ano. E agora eu vou falar para você, essa parte da primavera, eu senti um agravamento dos sintomas, apesar de que eu já não sofro tanto assim de rinite como era na infância, mas foi só chegar esse período da primavera sentir já uns sintomas diferenciados. Tem relação a primavera com a rinite? Com certeza. A rinite ela tem um componente alérgico, ou seja, a principal causa da rinite ela é uma reação alérgica. E essa reação alérgica ela é desenvolvida pelo corpo por algum estímulo que vem de fora. Então, a rinite sazonal, que é essa rinite que acontece principalmente na primavera, eventualmente no outono, ela pode ter relação com a polinização, principalmente das gramíneas. Então, a gente, e algumas árvores, algumas espécies, elas vão liberar os seus esporos nessa época e isso acaba gerando uma resposta do nosso organismo. Doutor, e como que é feito o diagnóstico da rinite alérgica? A rinite alérgica em específico, ela precisa de um teste alérgico. Então, a gente vai ter uma associação dos sintomas, isso a gente vai avaliar no consultório, esses que eu comentei, de congestão nasal, secreção nasal, espirros, tosse, e a avaliação da alergia, ou seja, da reação do nosso corpo a esses estímulos externos, seja por um exame de sangue ou por um teste cutâneo, que a gente chama de prick test, ou teste de leitura imediata. Eu até falei para o doutor hoje mais cedo que quando eu fiz o diagnóstico da rinite, eu fiz esse exame, que basicamente são colocadas essas essências, enfim, substâncias, você vai poder explicar melhor do que eu, para poder avaliar do que está desencadeando essa rinite, né? E é um teste bem tranquilo, ele é feito no consultório, dura 15 minutos, a gente pinga essas essências que são concentrados dos principais aeroalérgenos e faz uma pequena arranhadura na superfície da pele. Não tem sangramento, não é profundo, é só para permitir que isso tenha contato com uma parte um pouquinho mais profunda da pele e se gerar uma pápula, uma elevação, um inchaço daquela região, isso significa que eu tenho essa reação de hipersensibilidade imediata, que é a característica da alergia. E eu acho que essa resposta tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu quero te fazer também, porque assim, quais substâncias, né, o que pode desencadear essas crises alérgicas, os principais fatores, né? Então, além dessa questão sazonal, que tem a ver com a polinização das plantas, a gente tem os fatores que são ambientais, principalmente na nossa casa e no nosso trabalho. Dentro de casa, os ácaros vão ter um papel primordial. E dentro da nossa casa, o nosso quarto acaba sendo um reservatório muito grande de ácaros, principalmente por causa do colchão e do travesseiro. Então, não é a cada 15 dias que eu vou trocar meu colchão e meu travesseiro. E os ácaros, eles estão ali, eles vão viver ali, eles vão morrer ali. E se a gente não coloca uma capa
protegendo esses dois objetos, a gente acaba se expondo muito a isso. Algumas pessoas podem ter reação aos animais, e eu brinco no consultório porque eu gosto muito de gato, eu tenho 2 gatas, e gato nem sempre é um problema, da mesma maneira que cão nem sempre é um problema. Eu tenho que ter uma alergia prévia a esses animais, e daí sim, para essas pessoas específicas, evitar o contato. E a gente tem as baratas, que infelizmente a gente não quer vê-las na nossa casa. Jamais. Mas a presença delas, para algumas pessoas, também pode desencadear a alergia. Nossa, a barata também. E a gente quer realmente a barata bem longe, né? Quer ela bem longe, mas os ácaros não tem como. Olha só, você falou no início essa questão de sinusite, né? Tem relação, rinite, sinusite? Eu estou me usando de cobaia aqui de exemplo porque eu tenho as minhas vivências, então posso falar um pouco da rinite, né? Tem episódios que eu sinto aquela dor de sinusite, mas nunca fui a fundo atrás de diagnóstico e tal, mas eu percebo que também me afeta um pouco, assim. Essa é uma dúvida muito comum, os pacientes vão muito no consultório e se questionam sobre isso. Eu tenho uma sinusite crônica. Na grande maioria das vezes, os processos crônicos, eles são realmente rinite. Então, eu vou ter um aumento, um inchaço dessa secreção. A sinusite ela vai acontecer quando há o acometimento de umas estruturas que nós temos no rosto, são buraquinhos, cavernas. E essas cavernas elas são cheias de ar. E elas são conectadas para dentro do nariz. E então, quando a gente tem sintoma de rinite, muitas vezes a obstrução dos canais que drenam os seios da face, daí sinusite, e com isso a gente vai ter sintomas de sensação de peso na face, pressão facial, dor facial. A sinusite aguda, geralmente, é quando alguma bactéria se infiltra ali para dentro. Entendi. E acaba gerando outros sintomas. Então, persistência por muito mais de 10 dias, eventualmente secreção purulenta, secreção com sangue. E se isso dura mais de 12 semanas, a gente tem as sinusites crônicas. Mas eu vou dizer, a maior parte dos sintomas nasais crônicos são causados por rinite. E a rinite é o principal fator de risco para que a gente desenvolva uma sinusite. Olha só. O pessoal da produção me avisou que tem perguntas, já eu te faço, mas antes eu tenho mais uma perguntinha aqui. Uma dúvida, por que aquele uso prolongado, sabe aqueles descongestionantes, a longo prazo é ruim? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que descongestionante é o pior inimigo do nariz. Olha então, sempre que a gente tem uma coisa que resolve o nosso problema muito rapidamente, a gente tem que desconfiar. Então, os descongestionantes, aquele que a gente pinga e abre o nariz, aquilo gera 2 efeitos. Primeiro, que a gente pode ter, por conta dessa vasoconstrição, esse fechamento dos vasos sanguíneos, necrose da mucosa. Isso, em alguns pacientes, pode gerar até rompimento do septo nasal. Claro que isso estou falando de usos muito crônicos. Mas, quando a gente tem o uso por mais de 3 a 5 dias, a gente pode desencadear uma rinite medicamentosa. Nossa! Então, fica muito difícil de eu abandonar o uso. Quanto mais eu uso, mais rinite eu tenho, mais eu preciso usar. Uma bola de neve. E isso acaba trazendo muito problema. Doutor, eu já fiz perguntas demais, né? Por isso que a gente vai ler as perguntas do público que eu pedi, né? O pessoal está participando. Eu vou ler para você a primeira mensagem, o pessoal da produção vai colocar no ar. A Emília Gesser está participando. Ela perguntou: existe algum risco com o uso frequente de antialérgicos no organismo? A gente está falando daquele medicamento, né? Enfim, tem vários medicamentos, aliás, antialérgicos. O que a gente pode responder para a Emília nesse caso? O uso de antialérgico, ele sempre vai servir como um remédio para aquele momento. Então, ele não trata o problema. Ele, a longo prazo, muitas vezes, a longo prazo, não. Ele vai mascarar muitas vezes os sintomas. Uma outra questão é que muitos antialérgicos que a gente compra na farmácia, eles vêm junto de outras medicações e que daí elas podem trazer problema, que são descongestionantes sistêmicos. Então, principalmente para pessoas que são cardiopatas, hipertensas, essas medicações elas não estão muito indicadas. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Perfeito. Tem mais uma pergunta chegando por aqui para o doutor responder para a gente, porque são várias dúvidas realmente sobre a rinite, né? O Evilásio diz: tem eficiência a vacina da gripe para a melhora da rinite? Olha só que interessante. Tem alguma relação, doutor? Não, a vacina da gripe ela vai servir para prevenir formas graves de uma doença que afeta muito o pulmão, que é a influenza. Certo. Muitas vezes a gente acaba acreditando a gripe, a influenza, sintomas são de resfriado comum ou sintomas que são de hipersensibilidade do tipo rinite alérgica. São coisas separadas, por isso que eu sempre comento com os pacientes. O paciente chega e fala: eu tomei a vacina da gripe e tive um resfriado. Resfriado tem outros 200 causas, mas morreu? Não morreu. Por quê? Porque estava vacinado contra a gripe. Só. Tem mais uma pergunta, tá? O pessoal está participando bastante. Última pergunta de hoje, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Agora é a Lua.
A equipe da São Marcos Pneumologia está ligadinha no Vem Mais e mandar um abraço ao Dr. Marcos. Ó, os fãs aí, não é perguntinha, é mais um parabéns aí pro Dr. Marcos. Tudo bem, Luana? Que show. Obrigado, viu, doutor? Foi ótimo o nosso bate-papo aqui, tiramos várias dúvidas dos nossos telespectadores. E, claro, está convidado a vir para cá novamente, porque a pneumologia não trata só da rinite, né? Trata de tantas outras coisas, né, doutor? Com certeza. A pneumologia ela vai muito além da rinite. A rinite eu falo que é o início da nossa via aérea, o nariz, mas sintoma respiratório, essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar. Sintoma respiratório não é normal. Estou com tosse, tive espirro, falta de ar. Procure o médico e procure o médico pneumologista. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado.